autoria, de materialidade e tudo, é uma coisa. E não é o caso do presidente Bolsonaro. Acho que cada dia que passa fica mais claro para todo mundo. Senador, a gente sabe... Desculpa. Obrigada pela sua presença aqui na Globo News e até a próxima vez. Alô, não quer continuar essa pergunta, mano? Não, está resolvido. A Júlia que manda, senador. Não, desculpa, Malu, eu não... Uma entrevista que era para pressionar acabou virando um verdadeiro confronto ao vivo. Durante participação na Globo News, o senador Flávio Bolsonaro surpreendeu ao responder com firmeza uma sequência de perguntas sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que parecia ser um roteiro previsível, rapidamente saiu do controle. O tom subiu, as respostas ficaram mais duras e o desconforto ficou evidente. O que chamou ainda mais atenção foi o desfecho. A entrevista foi interrompida antes mesmo que todos os jornalistas fizessem suas perguntas. Uma coisa é certa, a entrevista, que parecia apenas mais uma, acabou se transformando em um dos momentos mais tensos da semana na política brasileira. Começo perguntando a avaliação que o senhor faz da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, Júlia, Otávio, Malu, a todos que nos assistem. Olha, é pelo menos um primeiro passo para a gente começar a pensar em fazer justiça, não só com o presidente Bolsonaro, mas com centenas de outras pessoas que, no nosso entendimento, não deviam estar passando pelo que estão passando. É uma decisão, como é que eu classificaria assim, exótica, né? Porque ela traz mais uma inovação, uma prisão domiciliar humanitária provisória. Isso não existe na legislação e me soa um pouco contraditório esse aspecto, porque se parte do princípio que ele está tendo uma domiciliar humanitária, porque o local onde ele está há um risco de agravamento do seu quadro de saúde, ele vai para casa para tentar melhorar esse quadro de saúde, quer dizer, daqui a 90 dias, se a saúde dele melhorar, ele volta para o lugar onde a saúde dele estava piorando. É uma coisa que eu não consegui compreender ainda, a não ser as razões políticas, porventura, citadas aqui agora pela Malu. Vocês vejam que não trata-se de um processo normal. Tudo que nós gostaríamos é que ele fosse julgado não pela capa do processo, mas pelas acusações que foram feitas com relação a ele. E aí, na verdade, ele foi julgado e condenado pelos seus inimigos, uma pessoa inocente condenada, porque era o Bolsonaro e não queriam mais ele disputando uma eleição presidencial. Essa que é a realidade. Senador Otávio Guedes, prazer falar com o senhor novamente. Senador, um dos argumentos da justiça é que quando o seu pai tentou tirar ou soldar a tornozeleira, ele estava sozinho em casa e num estado de mental que não estava lúcido ali e que não havia ninguém para socorrê-lo, ou seja, a Michele estava no Ceará fazendo campanha e os filhos não moram com ele e que, portanto, na penitenciária ele estaria, digamos assim, mais bem assistido. Como é que o senhor vê essa visão da justiça e indo para casa, o Bolsonaro, o que a família pensa em mudar para dar assistência a ele 24 horas? Olha, eu acredito que ele tem ali uma assistência de enfermagem ou médica, não sei como é que a Michele vai conduzir isso, já que ela vai estar com ele permanentemente lá, eles moram juntos. Então, eu acredito que seja um caminho para evitar que situações como essa aconteçam, para pelo menos seja identificado algum problema de saúde que ele tenha, seja esse que você narrou, seja algum quadro de desequilíbrio que possa ocasionar uma queda dele, como já aconteceu. Esse, para mim, é a maior preocupação. E, assim, eu acho que esse vai ter que ser uma providência que vai ter que ser tomada pela família, Otávio. Agora, senador, o senhor falou aí de voltar para Papudinha, representaria voltar a um lugar onde o presidente já piorou e tudo. Mas quando ele foi transferido para Papudinha, era um pedido da própria família, certo? Porque vocês consideravam que a superintendência da PF não era adequada para a saúde dele. E o ministro Alexandre de Moraes descreve várias atividades, atendimentos médicos, ele inclusive lista 200 e tantos atendimentos médicos. O senhor diria que não era adequado o lugar onde ele estava? Porque lá pelo menos ele tinha acompanhamento 24 horas. Em casa, quando ele tentou cortar a tornozeleira, não tinha ninguém com ele. Olha, de fato, onde ele estava na Polícia Federal era um local completamente inadequado. Mais uma vez, ele numa sala de 3x4, trancado 22 horas por dia, com direito a 2 horas para ele dar uma caminhada num outro espaço muito pequeno, cercado de muros brancos, sem uma planta, uma flor, para ele poder olhar alguma coisa diferente, né? Você vê que a sala ao lado, onde funcionava o ar-condicionado central de um prédio, um zumbido de ar-condicionado infernal o dia inteiro, praticamente. Então, era muito óbvio que ali não é um local adequado para ninguém estar cumprindo uma pena como essa, e o fato dele ter ido lá para o 19º Batalhão foi algo menos pior do que onde ele estava, como a casa agora, eu acredito, seja menos pior também do que onde ele estava no 19º
batalhão, apesar dele ter lá, tem que se reconhecer isso, ele tinha um tratamento digno, estava num local limpo, enfim, tinha ali, mas a preocupação nunca foi ali no 19º Batalhão essa. A preocupação sempre foi ele realmente passar um bom tempo sozinho, e os efeitos colaterais dos remédios que ele toma para o refluxo poder ocasionar um acidente, como aconteceu uma vez, ou um acidente combinado com uma broncoaspiração, como aconteceu isoladamente na segunda vez, que foi levado para o hospital nesse momento e foi levado para o hospital nesse momento. Alô, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, só a imagem do senhor, só a imagem do senhor, pronto, voltou. Aí sumiu de novo, mais uma vez. Lado. Voltou. Pronto, obrigada. O senhor estava falando da broncoaspiração. Opa! Foi? Agora foi. Agora tá. Bom, vamos lá. Esse segundo momento em que houve uma broncoaspiração, então uma coisa combinada é o meu temor, pelo menos, que isso ocasione em algo fatal. Isso, sem dúvida alguma, dentro da sua casa, isso é atenuado. Aí tem uma outra questão que, no meu ponto de vista, o quadro, quadro mental dele tende a piorar também no local onde ele estava, no 19º Batalhão, pelo isolamento, pelas condições de saúde dele, pela idade dele. E aí, em casa, eu acho que esse quadro tende a melhorar, então eu volto ao início do que eu estava falando, Malu, que não tem nenhuma lógica uma domiciliar humanitária temporária de 30 dias se ele está indo para casa, porque o quadro dele podia se agravar. Então, quer dizer, se o quadro dele melhorar, quer dizer que ele tem condições de voltar ao 19º Batalhão, é uma coisa incompatível. Eu não consegui compreender essa parte da decisão ainda, a razão exata disso. Domiciliar de 90 dias, né? Se eu não me engano, o senhor citou agora 30. Queria pegar um ponto... 90 dias, isso. Queria pegar um ponto aqui do raciocínio do senhor. O senhor mesmo admite que a Papudinha é um lugar limpo, ele está numa cela sozinho, tem um espaço ao ar livre, tem uma cozinha, tem um banheiro, é um lugar digno, como o senhor bem coloca, e muito diferente da situação dos presídios brasileiros. O senhor também citou a prisão humanitária para ele e falou de outras pessoas que também mereceriam um benefício. O partido do senhor e o senhor mesmo tem um discurso muito contra os direitos humanos no que diz respeito à segurança, senador. Não é uma contradição agora ser favorável à prisão humanitária? Não, de forma alguma, Júlia, porque para mim está muito claro, o processo que ele respondeu foi um processo político. A imprensa inteira, o Brasil inteiro já sabia o resultado do processo muito antes dele começar. Por quê? Por causa de quem o julgaria. Ele foi julgado pelos seus inimigos. Não preciso lembrar para vocês aqui, 3 pelo menos, que estão ali, que eram o ex-advogado do Lula, o ex-ministro da Justiça do Lula, que disse que o Bolsonaro é o demônio na terra, e o próprio relator, que é um inimigo público declarado. Todos sabem, quem tem bom senso sabe, que ele jamais poderia ter sido julgado por essas pessoas, mas as coisas vão acontecendo no Brasil. Quando é contra o Bolsonaro, tudo bem, é defesa da democracia. Agora, quando começa a acontecer de forma genérica, quando a exceção passa a virar uma regra, aí todo mundo começa a refletir se ele já não foi longe demais, já não está na hora do ministro Alexandre de Moraes voltar a tomar decisões dentro da Constituição e dentro da lei, porque até aqui foi legal, foi contra o Bolsonaro, a partir daqui já está ameaçando jornalistas, ameaça repórteres. Isso a gente não pode admitir, nem para Bolsonaro e nem para a imprensa. Então, isso sim é algo que a gente tem que levar em consideração, porque faz uma comparação, Júlia, de que nós defendemos punições duras para marginais, para pessoas que estupram, que matam e tal, que passam por um devido processo legal, que tem são investigados por pessoas isentas. Agora, com o Bolsonaro foi tudo diferente. Mais uma vez, além de ser julgado pelos seus inimigos, o próprio relator fazia às vezes de Ministério Público, escolher quem eram os policiais que iam fazer a investigação. Se o relatório ficava ruim, ele mandava voltar. Quer dizer, é uma coisa que tomava medidas e conduzia o processo de uma forma que não é a forma que um juiz deve conduzir. Então, a série de peculiaridades, porque quando usadas contra o Bolsonaro foram aceitáveis. Então, a gente vai sempre defender esse ponto de vista, que o presidente Bolsonaro nem deveria ter sido condenado, porque, no nosso ponto de vista, não cometeu absolutamente nada de errado. Então, quem passa pelo devido processo legal, quem é julgado por juízes imparciais, quem tem um inquérito que foi onde provas foram produzidas de indícios de autoria, de materialidade e tudo, é uma coisa. E não é o caso do presidente Bolsonaro. Acho que cada dia que passa fica mais claro para todo mundo. Senador, a gente sabe... Depois... Desculpa. Obrigada pela sua presença aqui na Globo News e até a próxima vez. Alô, não quer continuar essa pergunta, Malu? Não, está resolvido. A Júlia que manda, obrigado, senador. Não, desculpa, Malu, eu não